Estamos de volta com Esfera Pública. 14 para as 2, conversando com o deputado federal Eliseu Padilha e com o presidente municipal do PMDB, vereador Sebastião Melo. Nós temos mais aí 13 minutos, porque eu tenho antes a minha conversa aqui com a Marcela Punk mais tarde, mas tem duas questões que eu não posso deixar de tratar com vocês. Primeiro, a questão do tempo político para essa decisão do PMDB. Quer dizer, o partido vai esperar até o período das convenções em junho? Com 3 pré-candidaturas já colocadas do Fortunati, se for o apoio ao Fortunati, até não é problema, mas dependendo dos desdobramentos, a possibilidade de um lançamento de uma candidatura própria. Então, apesar do tempo eleitoral ser maior, o tempo político já se impôs ao partido. E segundo, além de todo esse racha, essa divisão, o PMDB ainda enfrenta uma questão interna, que é a sucessão de Ibsen Pinheiro no comando estadual do partido. Agora, há a tentativa de fazer com que Ibsen permaneça até dezembro como eram os planos originais, né? Antes dele divulgar aquela carta dizendo que sairia agora em março. O fato é que tem uma reunião do diretório marcado para o dia 17 com essa pauta. Dia 1º de março. Cargo, aliás, que é estratégico a presidência estadual do partido para articular essa questão das eleições, não apenas em Porto Alegre, mas nos municípios do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Primeiro, tempo político. Eu tenho ouvido, sim, companheiros aqui de Porto Alegre, não ouvi a manifestação oficial do presidente, até acho que ele deve se guardar, o presidente, na hora que falou, né? Mas eu tenho ouvido muitos companheiros aqui darem, assim, nós e dos que pretendem, quero deixar claro, dos que pretendem apoiar o nosso prefeito Fortunati. Eles têm dito, mas nós não podemos esperar mais do que o início de março. O início de março está aí adiante. Então, eu não sei, há tempo, sim, vejo essa ansiedade nos companheiros aqui. Eu acho que nesse momento está cabendo mais até, veja só como são as coisas, ao prefeito Fortunati, que eu reputo um político competentíssimo, tem sido bom prefeito, ele tem, as pesquisas falam, eu não preciso aqui estar decifrando pesquisa, ele tem tido uma aceitação, eu reputo excepcional, porque Porto Alegre é uma cidade de muita criticidade política, a política aqui é bem vivida e boa aprovação, então é bom político, mas ele eu acho que terá que mostrar que vai conduzir e como vai conduzir agora, porque caso contrário, esta ansiedade que hoje assola o PMDB aqui em Porto Alegre e em parte em todo o estado, ela pode precipitar alguma atitude que seja lesiva aos próprios interesses do PMDB e no caso do próprio Fortunati, porque acho que ele tem que ser o grande condutor desse processo a partir de agora. Ele tem que sentir essa sensibilização interna do PMDB e procurar, na medida que ele ache conveniente, assumir naquilo que compete a liderança com o partido dele para o início da conversação. Se o Fortunati tivesse vindo a público dizer, não, vamos cumprir o acordo, o PMDB vai ser meu vice na reeleição, já não tinha problema com o PMDB, já estava meio caminho andado. Eu coloco um pouco mais amplo, porque essa coisa não é tão simples. Eu acho que o PMDB não está apenas perguntando o que eu vou ter no governo. Eu acho que o PMDB quer saber do projeto, que ele que criou, quer saber quais são os possíveis compromissos com relação a 2014. O PMDB vai querer conversar sobre os seus interesses políticos, macro-interesses. E isso é uma tratativa política de alto nível que eu acho que tem que ser feita sob a iniciativa de quem vai ser o mandante, que é o próprio prefeito. Ele, através do partido dele, quem sabe, ele se coloque à disposição para iniciar essa conversa. Caso contrário, pode sim se ter alguma coisa que não aconteça rigorosamente como seja desejado. Para concluir, eu sei que meu tempo vai indo em direção ao final. Temos 9 minutos ainda. Com relação, mas o Melo também vai falar. Mas eu tenho que falar um pouquinho sobre a questão do diretório estadual, né? Eu disse no dia em que pedi para o Ibsen continuar que para o momento ele era indiscutivelmente a melhor solução. E ele não ouviu isso só de mim, ouviu de todos os companheiros, ouviu de todos que lá estavam. Lá estava o Terra e estava o Melo para pegar essa nossa discussão aqui. Mas os dois estavam dizendo a mesma coisa. O melhor é que o Ibsen continue. Eu
todos que me conhecem politicamente sabem que eu gosto muito de disputa. Eu acho que partido político não pode ter medo de disputa, pois é da essência da vida do partido a disputa. As disputas internas, no mais das vezes, são boas. Elas propiciam o surgimento de novas lideranças, renovações de quadros, mas neste momento eu penso que não seria boa uma disputa para o PMDB aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo aquele ato de substituição de liderança que ainda não aconteceram, as lideranças antigas ainda não tiveram substitutos, nós ainda não conseguimos decidir de forma colegiada com as novas lideranças, então eu acho que nós estamos num período de aclimatação. Nós precisamos um tempo, disse que quando se tem tempestade, quem está manejando o manche não faz pirueta. Quer dizer, tem que segurar o manche firme, porque a tempestade, eu não digo que haja uma tempestade, mas nós estamos vivendo um momento em que temos que ter cuidado. Não se pode, o partido do tamanho, o PMDB é o maior partido do Rio Grande do Sul, indiscutivelmente, sob o ponto de vista de número de filiados, sob o ponto de vista de representação. Circunstancialmente, nós temos o PP tendo um prefeito 2 mais do que nós, mas não, isso não nos tira a hegemonia, porque nós temos muito mais filiados. Somos o partido que tem o maior número de filiados. Portanto, é o maior partido. Partido que não pode, neste momento, inventariar o seu patrimônio e dizer não, negativo. Nós temos que continuar fazendo ele crescer. E se faz crescer tendo serenidade. Este momento exige muita serenidade da direção estadual, e eu quero repetir. Eu confio que o IPSE ainda vai reavaliar esta situação, e ele é um PMDBista histórico, ele é alguém que tem compromisso com o partido, seguramente é singular a sua qualificação para o exercício desse cargo, e se a gente tem essa circunstância presente, eu acho temerário a gente querer fazer a mudança antes da eleição. Depois da eleição, vamos registrar 4, 5 chapas e vamos fazer surgir mais gente que queira efetivamente defender os interesses do partido. Presidente Sebastião Melo. Pois olha, eu tenho muita clareza também nessa matéria colocada, né, como o Padilha fez. O tempo político é e eu pretendo convencer os meus companheiros, na base do convencimento, que nós jamais podemos levar a decisão política para o tempo jurídico. É lei federal, é lei eleitoral que os partidos obrigatoriamente têm que fazer, em querendo concorrer às suas convenções de 10 de junho a 30 de junho. Então seria um desastre político para um lado ou para o outro nós levar a decisão política para lá. O que aconteceu o ano passado? Eu recebi na sede do PMDB uma visita do presidente Vieira da Cunha, dizendo: estou aqui em meu nome e em nome do prefeito Fortunati. E o primeiro partido que eu vim visitar, pela deferência, por isso e por aquilo, é o PMDB. E, aliás, eu vou dizer de público, ele me convidou para ir junto fazer visita aos outros partidos. E eu agradeci, dizendo por quê. Primeiro, acho que eu vou criar constrangimento se eu for junto. E segundo, eu não posso fazer uma rodada contigo de conversação e chegar lá no final, tu tá casado diferente, não? Bom, mas sugeri, olha, tu faça as visitas e depois então voltamos a conversar. No carnaval, eu estava lá na passarela do samba e encontrei com o Vieira. Melo, eu vou te ligar a semana que vem para a gente voltar a conversar sobre aquilo que nós conversamos lá atrás. Bom, o prefeito investiu ele de articulador político. Bom, se ele virar ministro, ele não será mais o articulador político do prefeito. Aí o prefeito tem que resolver isso, né? Então eu diria que nós precisamos enfrentar esse debate e vamos enfrentá-lo de forma madura, porque eu acho que para falar numa candidatura própria eu tenho que terminar esta relação honestamente. Por lado do PMDB, e o prefeito já ouviu de mim isso, nas conversas que eu tive com eles: olha, prefeito, nós temos muito carinho pro senhor, mas o senhor sabe que nós saímos de uma brutal derrota, o partido está se reerguendo eleitoralmente, e nós somos parceiros, mas nós não vamos levar o partido, tu entendeu? A bancarrota do ponto de vista de deixar uma decisão lá para frente. Agora, nós sabemos que a base de sustentação do prefeito Fogaça e do prefeito Fortunati não é só nós. E que existem, evidentemente, dentro disso, reivindicações. Eu já ouvi de companheiros do PTB, e não foi só de, não, mas vem cá, mas esse acordo lá atrás era o Fogaça, depois era o PDT, agora é a nossa vez. Quer dizer, então, esse negócio é um pouco mais complicado. Bom, então, mas eu quero dizer que acho que nós teremos logo ali na frente, nesse início de março, Padilha,
Thalina e ouvintes, assim um balizamento do nosso tempo político. Muita responsabilidade, não vou fazer. Sua ideia é esperar no máximo até abril. Não, é o seguinte, eu estou tratando esse assunto no partido, vou tratar com os líderes e nós vamos coletivamente tirar uma posição disso. Eu não vou fazer isso pessoalmente. Eu divido tudo na executiva, na bancada, com os deputados. Eu acho que isso é maturidade política. Segundo, eu não vejo crise no diretório regional. O IPSE fez uma posição, todos leram a carta, ele fez uma exposição e lá no parágrafo final disse, olha, eu por razões políticas, por razões pessoais e profissionais, estou pedindo licença para ir cuidar dessas questões. Os ouvintes entenderem, originalmente, ele deveria ficar até dezembro. Isso foi feito no dia 28 do ano passado, dezembro do ano passado. Novembro. Ele deveria ficar até dezembro desse ano e quer sair agora em março. O que aconteceu lá atrás? Eu estava lá, como o Padilha estava lá. Houve uma disputa, a nossa chapa fez 60%, o Marco fez 40%, Padilha e todos nós defendemos que tinha que haver uma fusão das propostas e compor uma executiva. Havia um indicativo por Marcos de eleição direta, só que esse assunto não foi tratado em nenhuma reunião durante o ano de 2011, não houve atos preparatórios para isso. Então, como é que eu vou falar em eleição direta? Eu tenho no dia 28 para fazer eleição direta 10 dias depois. Então, me desculpe, eu acho que nós temos que, o IPSE vai continuar na presença do partido. Acho que assim, nós temos, mesmo sendo ano de eleição, definir, porque lá em dezembro, sim, nós temos que fazer convenção. Eu não tenho esse amor, eu acho que a eleição direta, se ela tiver algumas cunhas, ela pode acontecer. Agora, se for na base da filiação indevida, e bota no ônibus e leva, ela vicia. Agora, se por exemplo, todos os prefeitos votam, todos os vice votam, todos os vereadores votam, todas as executivas votam, isso dá um baita de um colégio qualificado. Tu entendeu? Que o sujeito vai lá votar consciente, porque a participação popular, ela só se qualifica quando o cara está preparado para ela. Então eu diria, neste momento, tem outras agendas, nós estamos falando isso tudo, agora tu imagina o seguinte, nós vamos entrar numa convenção, se nós temos discutir tudo isso que está em Porto Alegre, repete em todos os municípios, mas pelo amor de Deus, não é momento para essa agenda, para esta agenda que nós temos é tratar das eleições municipais, correto? E recuperando meses perdidos. E, portanto, eu acho que o comando tem que continuar como está. Bom, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos, não apenas da sucessão ou permanência de Ibsen Pinheiro no comando estadual do PMDB, mas também dessas articulações aí, conversas sobre os rumos do partido em Porto Alegre. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui na sexta-feira. Obrigado, deputado Padilha. Obrigado, presidente vereador Sebastião Melo, e assim que possível chamaremos vocês de novo. Faça-se justiça, o Padilha fardado, engravatado aqui, eu tô aqui meio... Clima de sexta-feira, né? Eu também, vereador, tô com clima de sexta-feira. Me convidou como deputado federal, então eu tive que vir como deputado federal.